terra. Muita gente que tinha uma crença na lei, não tinha uma crença no reino, começou a falar assim: opa, tem um negócio diferente aí no ar. Aquilo que esses caras pregavam há muito tempo aí, eu acho que está começando a sair da moda. Trazendo para o nosso tempo de hoje, né? Claro. A palavra diz isso. Aqui, ó. No versículo 9 ou no 11? No 11 diz assim, ó. Vou ler o 10 e 11. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. O diabo, Satanás, o inimigo, o adversário de nossas almas, quando ele vem para poder destruir a tua vida, ele não quer destruir só a tua vida. Ele quer destruir a sua vida e junto com a sua vida, ele quer destruir tudo o que Deus fez através da sua vida. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Isso só acontece quando aquilo que você faz gera fé em outras pessoas. Ou seja, gera fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se aquilo que você tem feito gerar fé, vão querer matar você. Vão querer, não adianta. Vão querer caçar você, Satanás vai caçar você. Se aquilo que você faz gera fé, meu filho, não adianta. Dentro da igreja, fora da igreja, no teu trabalho, na sua comunidade, fora, em Angra, no Rio de Janeiro. Se aquilo que você faz gera fé, gera crise em outras pessoas, uma crise boa, digo eu, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. E era o que acontecia. Deixa eu falar uma coisa com você, a gente lê isso aqui e passa batido. Quem vai te perseguir, olha quem vai te perseguir aqui na terra. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é uma tradução muito interessante, que é a Bíblia Viva. Inclusive, eu indico para vocês. 12:10, olha o que a palavra diz aqui, nessa tradução. Quando o povo de Jerusalém soube da chegada dele, correu para ver Jesus e Lázaro, a quem havia ressuscitado de morte. Por isso os sacerdotes principais resolveram matar também a Lázaro. Por causa dele, muitos dos judeus haviam mudado de ideia e criam em Jesus. Ou seja, a crença começou a mudar. A religiosidade começou a cair. A mente cauterizada começou a abrir os olhos para o reino, para o que era reino de verdade. E eu preciso entender o que é isso. Você precisa entender o que é isso. Se aquilo que eu faço gera fé, gera vida, eu não vou ficar numa boa não, querido. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Você não vai ficar numa boa não. Agora, olha para mim. Se você está muito numa boa, começa a ver aquilo que você tem gerado. Ô pastor, eu sou crente há 10 anos, eu estou numa vidinha até mais ou menos. Estou numa vidinha aí, tá? Meu barco não está nem igual do Jonas, que as crianças fizeram a coreografia aqui, nem balança. Né? Meu barco está, ó, né? Por quê? O que você tem gerado? Eu não estou aqui julgando ninguém, mas o que eu, pastor Elson, tenho gerado? Se aquilo que eu gero vai criar vida, a perseguição vai vir, queridão. Vai vir. E como e por que eu tenho seguido a Jesus? Aqui, no meio dessas pessoas, tinha gente que seguia Jesus por interesse. Tinha gente que vinha seguindo a Jesus e falou assim: opa, esse cara tem uma coisa diferente. Quem lembra quando eu falei aqui sobre a mulher samaritana na terça-feira? Era mais ou menos igual essa mulher. Opa, esse homem tem alguma coisa diferente. Vai que cola aí. Vai que acontece alguma coisa boa, vou ficar nessa multidão. Vou marcar passo. Não tem aquela pessoa moita que fica sempre atrás da régua? Vou marcar aí para ver o que dá. Se der alguma coisa boa, eu estou dentro, participo. Agora, se der alguma coisa ruim, dá tempo de fugir rápido. Pessoas que seguiam Jesus de longe. Até os próprios discípulos. Quando Jesus chega, ele vai entrar em Jerusalém, ele pega lá o burrinho. Quem já leu? Ele pega o burrinho lá emprestado, manda dizer, ó, fala que é para mim mesmo. E eles entram e os discípulos olham e falam assim: estou entendendo o que Jesus está fazendo. E aí a Bíblia diz que depois eles foram entender que era para que se cumprisse o que está escrito lá em Isaías. Depois. Aí a gente fala, os discípulos, homens igual a nós, igual a mim, igual a você. Pessoas que tinham dificuldade de entender algumas coisas na vida. Pessoas que tinham dificuldade de entender coisas. Querido, ainda que você tenha dificuldade, você precisa de uma coisa no início: saber por que você está seguindo Jesus.
Por que eu decidi seguir a Jesus? A palavra diz uma palavra que, a Bíblia diz uma palavra que é muito dura. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. E você vê e fala assim, meu Deus, pastor, que humildade é isso? Mas essa palavra ela fala para pessoas que Deus conhece. É a pessoa que já tem a mente cauterizada e voltada para o mal. É aquela mesma que está lá em Provérbios. Quando a palavra diz 6 coisas o Senhor não gosta, mas a 7ª ele abomina. Ou seja, ele conhece esse tipo de pessoa. Mas você pode mudar essa realidade. Você não está condenado. Jesus ainda não veio como juiz. Você pode mudar isso. Eu posso mudar isso. Que isso, pastor? Mas não é Deus que faz? Ele faz, mas quem dá o start, quem abre a porta de dentro para fora é você. Quem abre a porta de dentro para fora sou eu. A decisão da minha vida mudar está totalmente ligada ao que eu faço para que Deus opere, ao que eu preparo para que Deus opere. No passado, para que Deus viesse e lambesse o holocausto, o que eu tinha que fazer, diabo? Preparar lá o holocausto, tudo, montar direitinho o altar, colocar e depois falar, vem Senhor. E Deus vinha, lambia, queimava tudo. Ou seja, eu fazia e Deus respondia. E agora no Novo Testamento, o que acontece? Não tem mais aquele holocausto físico, mas tem o meu coração. E o meu coração precisa estar preparado para receber o poder e a glória de Deus. Deus faz de uma forma tremenda, querido. Mas o meu coração precisa estar preparado de forma que eu entenda o que Ele quer. Por que eu estou seguindo a Jesus? Por que eu estou seguindo a Jesus? O versículo 10 diz assim, eu vou ler essa outra versão aqui. Versículo 10 diz, por isso os sacerdotes principais resolveram matar também a Lázaro. Aquilo que você gera em Deus, querido, vai gerar ciúme, vai gerar inveja, vai gerar perseguição, vai gerar uma série de coisas. Satanás ele não vai querer destruir só você, ele vai querer destruir também aquilo que Deus gerou através de você. Coitado do Lázaro, tinha morrido, ficou todo fachado. Jesus vem, tira para Lázaro, vem para fora. As irmãs vão mandar recado para Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus recebe o recado, ele ainda fica 2 dias onde ele estava. Você vê que Jesus não se desespera? Jesus não se desespera, querido. Quem se desespera somos nós. Você recebe uma má notícia, ai meu Deus, descabelo, não posso nem puxar, deixa ele girar o cabelo. Né? Ai meu Deus, não vou fingir aqui que estou puxando. Desesperado, e Jesus recebe uma notícia que um amigo dele tinha, olha só, um amigo dele tinha morrido. E deram uma trava em Jesus. Vai lá, tu tem que ir lá. Deram uma trava em Jesus, tem que ser lá e ver. Tem um amigo lá, ó. E quando Jesus chega, deram outra trava. Se o Senhor não tivesse demorado, Lázaro foi trava, né? Foi trava, né? E a gente, às vezes, também tem essa mania, igreja. A gente, por não ver a presença e não sentir a presença dele, a gente fala, Senhor, se o Senhor tivesse feito, Jesus está do teu lado tanto tempo. Mas sabe qual é o problema? Eu não sei porque estou seguindo Jesus. Quando eu entendo, quando eu sei o porquê que eu estou seguindo a Ele, eu vou sempre enxergar Ele do meu lado. Eu sempre. Para quem é puro, tudo é puro. Para quem é sujo, tudo é sujo. Qual a escolha que você tem feito? Tem um coração puro? Tem um coração íntegro? Ou tem um coração sujo? Se o teu coração é sujo, eu queria te dar uma má notícia. Vai ficar complicado que Deus ele desça e consuma esse holocausto que está dentro do teu coração através do Espírito. Vai ficar difícil. E eu preciso entender esse negócio. No versículo 18, o que a palavra diz lá no versículo 18? Diz assim, versículo 17, eu vou ler. E aqueles da multidão que tinham visto Jesus ressuscitar a Lázaro continuavam a espalhar o fato. Olha só, de repente na sua Bíblia está um pouco diferente. Essa era a principal razão porque tantos saíram para encontrar Jesus, pois tinham ouvido falar desse poderoso milagre. Ou seja, Jesus ele faz algo grandioso, a notícia se espalha, porque é sempre assim, né? Quando a coisa é fora do padrão, aquilo é. Tem até aquela expressão que a gente usa, né? Notícia ruim,
Se espalha rápido. Notícia boa nem tanto, mas notícia ruim se espalha rápido. E aqui a palavra diz que o principal motivo pelo qual isso acontecia era por quê? Porque aquelas pessoas queriam receber. Queridos, estamos num tempo que a gente precisa se relacionar com o Mestre por amor. Em nome de Jesus. Não por interesse. Não pelo que Ele pode dar. Quando você se relaciona por amor, o teu dinheiro acaba e você não se desespera. Quando você se relaciona por amor, de repente, se o teu casamento entra numa crise, você não se desespera. Se você sabe por que você está seguindo a Jesus, você pode ter um problema no seu emprego, no seu trabalho, e você não se desespera. Se você tem um relacionamento com Ele por amor, e você tem uma notícia ruim de um parente seu lá do Rio de Janeiro, alguém liga para você e fala assim: olha, é sério, dessa vez não passa, o teu coração está em paz, você não se desespera. Aleluia. Porque o teu relacionamento ele não é por interesse, é por amor. A palavra do filho pródigo mostra isso muito bem. Por muitos anos eu li a palavra do filho pródigo, lia, e sem entendimento, sem revelação rema da palavra. E uma certa vez eu comecei a ler, e Deus começou a mostrar outra coisa, e eu fiz igual eu fiz com a mulher samaritana. Falei, isso aqui não é muito crente não. Esse negócio aqui não é muito crente não, Deus, mas é isso mesmo. Deus falou, meu filho, é isso mesmo. É porque não é crente do jeito que você acha, é como eu acho. A palavra diz que aquele homem, ele chega pro pai dele e fala o quê? Pai, me dá minha parte da herança porque eu vou embora. Porque eu vou pro mundo, porque eu vou viver a minha vida. E aí ele vai, todo mundo sabe da história, ele vai, gasta tudo, vive uma vida totalmente desregrada, perde tudo. Chega um momento, ele está num trabalho onde a função dele é dar comida para porcos. E a Bíblia diz que ele sente vontade de comer aquela comida. Ele chega num estágio tão deplorável da vida dele, que ele olha para aquela comida dos porcos e ele sente vontade de comer, porque ele não tinha outra coisa para comer. E naquele momento que ele olha para a comida, ele fala assim, ele fala igual o pastor Cristiano, ué, o pastor Cristiano fala assim, a gente está conversando às vezes, eu falo uma coisa e fala, ué. Ele olha para aquela comida e fala, ué, na casa do meu pai, até o jornaleiro, o porteiro, o trabalhador mais desfavorecido, se eu posso dizer assim, ele come do bom e do melhor, ele come lasanha, ele come panqueca, ele come picanha, ele come do melhor, porque o meu patrão é meu patrão. Não é verdade? Né? Vou ficar aqui, vou para lá. E eu lia isso, eu achava isso tremendo. Eu falava, olha, esse cara entendeu. Mas aí depois eu comecei a ler o Espírito dele, eu assim, tipo assim, meu filho, você não está entendendo nada. O filho saiu de casa e depois voltou para casa pelo mesmo motivo. Ele saiu por um motivo e voltou pelo mesmo motivo. Sabe qual, querido? Por causa do dinheiro. O filho sai de casa porque o que ele faz? Pai, me dá o dinheiro. E depois, quando o dinheiro todo acaba, que ele vê que ele está numa pior, ele volta depois e ele fala o quê? Como é que a palavra diz que ele fala? Não sei se ele foi no caminho e fala assim, calma aí, vou parar com esse negócio. Perdi meu dinheiro todo, vou ficar nessa de querer comer comida de porco? Não. Vou para casa do meu pai e vou falar assim, vou chegar lá e vou falar, pai, pequei contra o Senhor. Eu estou errado, não é isso que a palavra diz? Pai, eu pequei. Já não sou mais digno de ser chamado um filho seu. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas não me deixa passar fome não, pai, pelo amor de Deus. Ou seja, ele sai por causa do dinheiro e volta por causa da falta do dinheiro. É isso, não é, irmãos? Ele sai por causa do dinheiro e volta por causa do dinheiro. Pergunta para o teu irmão, sacode ele e fala, por que você está seguindo a Jesus, hein? E a igreja, a gente vê muito isso. Pessoas que saem até no momento que Deus abençoou, fez tudo, está bem, e ele se quebra todo. Se eu for falar que ele levanta a mão, quem já viu alguém assim, todo mundo levanta a mão, né? Ele se quebra todo mundo, ele perde o dinheiro, ele perde a família. O pior é a família, porque dinheiro você trabalha e conquista de novo. O cara perde a esposa, o filho não quer mais saber dele, aí alguns vão para as drogas. A gente estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, eu, o pastor Cristiano, o pastor Daniel, o pastor Ana e alguns outros irmãos, levando comida para moradores de rua,
de madrugada. A gente fazia isso todo domingo. E Deus estava abençoando, a gente vai voltar com esse trabalho no nome de Jesus. A gente, sem fazer esforço, o pessoal ligava e falava assim, eu estou com 100 quentinhas aqui para dar. Aí a gente ia lá e dava coisa assim, sabe, tremendo. Você deitando fazendo trabalho. O pessoal sabia que a gente estava fazendo trabalho, abençoava, roupa. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Não é muita coisa não. Não é muita coisa. Tinha gente, o pastor Cristiano está aqui, ó. Tinha gente que a gente chegava, tem uma vez que a gente levou feijoada, a gente fez uma feijoada na igreja, olha só, uma feijoada. É engraçado, tinha um irmão, né? A gente levava um copo, porque não tinha como botar no prato. Tinha um irmão, o último que a gente foi 6 copos, ele tomou. Muito engraçado, o irmão. Ele não falava. Se ele falava, pra gente ele não falou nada. Eu sei que a gente dava um, ele. Mas te dava outro, ele. Aí no terceiro ele, pode botar mais 2 aqui? Eu falei, rapaz, o cara é bom. Né? Feijoada, ele chegando bom. E é isso mesmo que é bom, a gente quer que a pessoa, né? Mas tinha gente que a gente batia lá, o cara estava na coberta, embaixo lá da rua dormindo, embaixo da coberta dormindo. E aí a gente batia e falava assim, com medo, né? Porque a pessoa está na rua e de repente acorda. Boa noite, aceita um prato de